Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today.
Agora nós vamos dar início ao nosso sexto painel, lembrando a todos que a ferramenta do Zoom permite que vocês façam perguntas aos palestrantes através do ícone Q&A. Assim que a pergunta chegar, o mediador avaliará se dá tempo de levar as perguntas aos palestrantes, tá bom? Teremos agora o painel Compliance no agronegócio, para coordenar as atividades da mesa de trabalhos e também apresentar o mini currículo dos palestrantes. Convidamos a doutora Ana Bastos, advogada e Compliance Officer do Grupo MAFA, especialista em integridade corporativa e compliance pela PUC-MG, mestranda em Direito e Políticas Públicas, com foco em patologias corruptivas pela UFG, diretora financeira do New Instituto de Compliance, membro da Comissão Especial de Compliance da OAB Goiás. Doutora Ana, a palavra é com você. Boa tarde a todos, tudo bom? Vocês estão me escutando bem? Sim. Ótimo. Primeiramente, queria agradecer o convite de participar desse evento. Fico muito honrada de participar de um painel desse com grandes nomes e também de um evento como esse que está trazendo assuntos tão relevantes para o nosso dia a dia. Discutir o compliance é sempre importante. Eu converso muito com a Karine sobre isso e acredito que faz parte de todo esse processo de educação, discussão, troca de experiências. Então, parabéns a todos os organizadores e a todos que estão aqui participando desse evento hoje. Para compor esse painel comigo, Compliance no Agronegócio, gostaria de convidar a senhora Laís Helena, CEO da empresa Torganza, graduada em Comércio Exterior pela Universidade Católica de Brasília, com pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade de Inileia, de Brasília, LLM em Direito Público pela Universidade de Inileia, de Brasília, LLM em Direito Empresarial pela FGV, bacharel em Direito pela Universidade Católica de Brasília, com atuação em compliance rural e foco em controle de riscos e perdas de insumos agrícolas, grãos e animais, atuação em compliance nas indústrias de infraestrutura, atuação em compliance no segmento portuário, estruturação de garantias de crédito para empresas do agro, indústrias de infraestrutura e portuário e controle de risco de operações logísticas e controle de riscos aeronáuticos. Igualmente, convido a senhora Adriana Ferreira, diretora executiva do Instituto Goiano de Sucessão e Inovação Empresarial, consultora, palestrante, mentora para desenvolvimento de equipes, times e comunidades futuristas, graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, coordenadora de pós-graduação na Faculdade de Gestão e Inovação, FGI, professora da disciplina de Desenvolvimento Humano nas Organizações, mestre pela Universidade Bellal Heights, em Atlanta, doutoranda pela Universidade Americana com foco em liderança e desenvolvimento de organizações, especialista em coaching sistêmico e constelações organizacionais do Instituto Nederland, é autora do livro Aprendizado Vivo, coautora nos livros Ser Mais Coaching, Líder Coach, Práticas Vivenciais para a Docência Superior do IPOG, participação ativa no programa Canal TV Agro com Antônio Pereira. Sejam todas bem-vindas ao nosso painel. Espero que a gente possa ter uma troca de experiência muito produtiva nessa tarde. Laís, você gostaria de se apresentar e falar um pouquinho para a gente sobre a sua experiência e como que a gente poderia trabalhar essa questão de compliance hoje no agronegócio? Pelo que eu pude ler aqui, todos os participantes viram, você tem uma grande experiência nessa área de comércio exterior, de logística, então a gente falaria um pouco mais dessa questão também dos aspectos financeiros, e como a gente sabe, o agronegócio tem sido uma grande força motriz na nossa economia, né, e grande parte desse crescimento do nosso PIB tem sido representativo por questões do agronegócio, e a exportação está muito presente. Então, se você pudesse falar um pouquinho para a gente nesse sentido, eu agradeço. Claro, Ana. Primeiro, prazer conversar com todos vocês, participar desse congresso maravilhoso. É uma grande oportunidade contribuir com um pouco de experiência que a gente tem no agro. A minha carreira se iniciou no segmento de gestão de riscos de property.
no ano de 2012, e essa paixão pelo agro veio 2 anos depois. No momento que nós começamos a verificar que a gestão de risco de patrimônios de alta relevância tinha um impacto considerável no agronegócios, retroescavadeira, né, empilhadeira, tratores, né, esses grandes, esses equipamentos de alta proporção impactam diretamente no custo de toda a operação logística do agro. Então, eu tive o convite de um profissional do segmento atacadista que compartilhou muito do conhecimento em RP, algumas tecnologias, né, que ele compartilhava também, ligadas a sistema de controle logístico. Ele falou, olha, nós precisamos levar para o agro uma cadeia de estudos de controle, metodologia de controle, a qual o produtor rural, pequeno produtor, médio produtor, grande produtor, se conversem no seguinte aspecto, eles venham entender as pequenas perdas, médias perdas, grandes perdas, que, muito embora as tecnologias estejam avançadas, mas quais metodologias de due diligence, quais mapeamentos de risco podem ser aplicados no agronegócio. Então, isso me despertou a estudar dentro das normativas técnicas internacionais, né, o que nós poderíamos levar para o agronegócio. E chegamos à conclusão de que as ferramentas aplicadas no campo precisam ser auditadas, né? Porque por trás dessas ferramentas, dessas empresas, você tem o insumo humano, né? O ativo humano tendo contato com a informação, know-how que é aplicado naquela propriedade e várias técnicas do produtor, do pecuarista, são desenvolvidas em loco. Então, essas informações devem ser protegidas, além, né, do próprio controle logístico que deve ser feito. No ano de 2015, nós recebemos o convite de começar a desenvolver um estudo para entender qual a zona de impacto do patrimônio que era imobilizado desses produtores, né, dos pecuaristas. Então, nós começamos a entender que, para que garantias fossem estruturadas, mecanismos de mapeamento de riscos, para dar informações mais concretas para o produtor, para o pecuarista, fossem desenvolvidas, era mais do que necessário entender quais os riscos de uma lavoura, quais os riscos de uma gestão de uma frota de equipamentos, quais os riscos do ativo biológico dos animais. Então, nós fomos a campo começar a estudar e entender o comportamento, né, nas variáveis por tamanho de empresa, porque nós entendemos que a propriedade rural passou a ser uma empresa, né, o que ela precisava de interpretação. E esse estudo se tornou um caminho para nós, né, muito interessante, porque nós conseguimos identificar autores fora do Brasil que têm total interesse de trazer mecanismos para o produtor rural proteger a sua informação, mas mais do que isso, para ele ter um controle ainda mais apurado, né, de todo o insumo que envolve a cadeia logística da sua propriedade. Obrigada. Nós que agradecemos. E a Adriana estava participando agora, né, do painel sobre ESG. Eu acredito que foi um painel super interessante, até a Adriana, não, era outra Adriana, eu gostaria de perguntar para a senhora, gostaria que a senhora se apresentasse, falasse um pouco também sobre a sua experiência e como o compliance tem auxiliado as empresas, né, como que essa questão também da parte das pessoas, do coaching, da liderança, impacta dentro de uma implementação de um programa de compliance. Olá, boa tarde. Primeiro, agradecer a Karine a oportunidade de estar aqui com vocês e agradecer a toda essa estrutura que permite esse espaço de diálogo tão importante para nós,
em especial para o Centro-Oeste, que tem uma demanda do agro muito grande, intensa. O nosso PIB é composto basicamente pelas atividades do agro. Eu me apaixonei por gestão de pessoas. Eu sou advogada, mas me apaixonei por gestão de pessoas. E minha experiência no agro começou comigo mesma. Eu tinha uma fábrica de queijo, eu era produtora de leite, e esse negócio não deu certo. E não deu certo por quê? Na época, eu via o negócio de uma forma diferente. Então, eu não havia me adaptado a questões de gestão. Isso foi em 99. E aí eu fui entender por que não deu certo. O que aconteceu que uma advogada não conseguia trabalhar no próprio negócio? E fui me aprofundando nessas questões do agro. E fui entender a família, né? As famílias empresárias que trabalham no agro. Fui entender a cultura dessas famílias e o que acontece com elas em termos de gestão, que elas não conseguem dar o passo seguinte para profissionalizar o negócio. Depois fui trabalhar com governança corporativa dentro do agro, e aí você começa a se aprofundar e entender melhor, até chegar no compliance. O que eu percebo, né? O compliance é o selo de longevidade das empresas do agro. Basicamente, se você implanta compliance, se você implanta ferramentas de gestão de alta performance, isso garante a sua longevidade no agronegócio. Só que implantar governança, implantar compliance, a gente muda a cultura. E quando você muda a cultura, tem um componente essencial dentro desse processo, que são os seres humanos. E foi quando eu realmente decidi me dedicar ao estudo e ao desenvolvimento humano para entender a importância e o que a gente pode trabalhar enquanto cultura, enquanto pessoas, para essa mudança dentro das empresas do agro. Então, qual que é a importância? Olha só, o compliance é um processo, né? Ele muda a cultura. O que eu preciso fazer para que a pessoa que está inserida neste processo de mudança, ela sinta confiança, ela sinta que aquele processo vai trazer benefícios para ela. Então, nesse sentido, trabalhar as pessoas, e especialmente os valores, e aí tem tudo a ver com ISG, tem tudo a ver com compliance, ou seja, quando eu demonstro às pessoas que existem valores e que esses valores vão levá-las a um propósito maior e, inclusive, uma carreira de longo prazo, as pessoas percebem o benefício da implantação do compliance, da governança corporativa, do ISG. Então, trabalhar as pessoas é um ponto essencial para a mudança que se deseja. E eu brinco muito, eu falo, olha, cola de gente é confiança. Cola de empresas é confiança, adesão de investimento é confiança e credibilidade. E aí o compliance e a governança, ISG, trazem esse perfil, tanto para o público interno, para o colaborador, mas para o externo também. Garante bons investimentos, garante longevidade, e aí a gente tem que criar um programa de desenvolvimento para as pessoas, para que elas possam entender esse momento e para que elas possam aderir ao compliance, à governança, a essas ferramentas de gestão. Então, assim, eu gosto muito, né? Eu fico pensando, o Pacto Europeu foi um dos primeiros documentos que nós tivemos no mundo, e ele é bem antigo. E agora ressurge com toda força para nós aderirmos a esse novo momento. E eu não diria que o compliance cuida só da terra, né? O compliance cuida de uma cosmologia, porque quando a gente pensa no impacto que nós estamos hoje no planeta Terra, a gente tem um impacto no cosmos também. Então, quando nós cuidamos de pessoas, do meio ambiente, de regras, de negócios, nós estamos garantindo para nós, habitantes da Terra, um espaço no cosmos. Talvez um bom espaço, vai depender daquilo que nós fizermos individualmente nas corporações e nos negócios para garantir longevidade.
Adriana, muito obrigada pela sua participação. Você falou de temas e pontos que eu acredito que são muito importantes quando a gente fala de um programa de compliance. Não tem como falar de compliance sem falar de pessoas, sem falar de valores, sem falar de cultura. E um outro ponto que é extremamente importante, até fazendo um link com o painel anterior, é a questão da sustentabilidade, do ESG, que são pontos extremamente relevantes e cada vez mais se mostram importantes quando a gente fala, quando a gente pensa no ambiente como um todo. Quando a gente pensa no meio ambiente, no futuro, né, quando a gente pensa nas matérias-primas do agronegócio, quando a gente pensa no relacionamento entre os fornecedores de uma cadeia do agronegócio. Então, assim, trabalhar a parte de liderança, a parte de coaching, a parte de pessoas é fundamental dentro de um programa de compliance. E eu gostaria que você falasse um pouquinho mais para a gente como que tem sido feito esse trabalho na prática. Como influenciar as pessoas para que a gente consiga alcançar esse resultado positivo através do compliance. Existem algumas dinâmicas específicas que são realizadas, que são recomendadas. O trabalho ele deve ser feito com todos os colaboradores. Eu sinto muitas pessoas me perguntam sobre isso, mas eu tenho que treinar todos os colaboradores. Como que, na prática, a senhora tem visto isso e como que você tem conseguido mais resultados? Ana, é interessante, né? Quando a gente pensa em liderança, a gente olha para o nível estratégico. E, na verdade, liderança é uma atitude que ela tem que ocorrer em toda a empresa. É uma atitude. Então, eu diria, como que nós temos obtido melhores resultados? Primeiro, um programa de liderança para o nível estratégico, tático, operacional, que envolvam todas as pessoas, né? Porque as pessoas que estão dentro da empresa, elas têm que entender que o empreendedorismo individual gera uma ação dentro do negócio, dentro da carreira, e isso possibilita crescimento. Então, é o intraempreendedorismo. Outra questão é que a liderança requer competências que são muito interessantes para que todos que estão dentro do mundo corporativo desenvolvam. Eu vou dizer uma básica, e que ela geralmente é o ponto de conflito: comunicação. Olha, se você desenvolve a comunicação só no topo, como que fica o tático e o operacional? Em compensação, se você desenvolve essa competência de liderança, a comunicação, do estratégico ao operacional, você tem pessoas conversando alinhadas na empresa. E uma das metodologias pode ser comunicação não violenta, pode ser conversas afetuosas, o nome não importa, mas importa o método, a técnica, e depois isso se tornar uma cultura. Vou dar um exemplo. Eu posso dizer dentro da empresa, vou pegar um exemplo que aconteceu essa semana. Esse café é muito ruim, né? Uma pessoa disse para quem estava servindo. Ela poderia ter usado. Esse café, hoje, especificamente, ele não está tão quente quanto eu gostaria. Muda completamente. E olha que isso é um exemplo pequenininho de comunicação. Então, imagina que todos falando na mesma linguagem, de uma forma que não gere juízo de valor. Os maiores problemas e conflitos dentro das empresas para a implantação de governança, compliance ou qualquer outro movimento de mudança de cultura são esses conflitos na comunicação. São os juízos de valor que as pessoas fazem de outras pessoas, de ideias e de atitudes. Então, eu diria assim, para começar, um programa que desenvolva do estratégico ao operacional, que contemple competências que a empresa deve escolha, né, pelos seus gaps que ela observa quando faz uma análise. Essas competências devem ser trabalhadas nesses programas. Mas tem uma, sabe, Ana, que eu tenho feito um trabalho e ele me dá muito resultado. E é a primeira etapa que eu chamo, que é vulnerabilidade. As pessoas no mundo corporativo têm medo de errar. Se você não erra, você não inova.
Não é possível você implementar um programa de compliance sem que haja ajustes. E, às vezes, as pessoas resistem porque elas não querem, em momento algum, dizer que não sabem ou dizer que elas erraram. Então, a primeira etapa, e eu falo, essencial, é trabalhar a vulnerabilidade. Ensinar as pessoas que elas podem, sim, elas não podem manter o erro, não é isso, mas elas podem, na atitude de implementar, pode acontecer algo? Claro que sim. Então, o que eu posso fazer para que esse erro não aconteça novamente? Então, é uma cultura, e ficar vulnerável não é fácil. Então, é preciso internalizar a cultura da vulnerabilidade, a cultura do que eu posso fazer e eu não serei punido por esse erro. Então, percebe que, às vezes, implantar um programa que parece uma coisa muito simples, tecnicamente simples, ele trabalha com todo o comportamento humano. E é aí que nós precisamos preparar as pessoas para esse momento. Ótimo, muito obrigada, doutora Adriana. É importantíssimo a gente revisar, né, sempre essa questão do como lidar com as pessoas, a forma como a comunicação é realizada. E eu queria que a Laís falasse um pouquinho para a gente agora como que ela recomenda a aplicação do programa de compliance em uma propriedade rural. A questão quais seriam as primeiras etapas, como que deveria ser feita a questão de central de compras? Você tem alguma indicação para dar para a gente nesse sentido, Laís? Olha, simplificando, né? Tornando essa pergunta até acessível ao pequeno produtor rural. Fazer uma análise de requisito com uma pergunta simples. Por que eu estou comprando dessa empresa, desse fornecedor? Como eu estou comprando? Quanto eu estou pagando por isso? Como esse pagamento é realizado? As boas perguntas levam à reflexão das práticas que podem ser adequadas, né, às normas, muito além do que as normas jurídicas vigentes. O pequeno produtor, o médio, o grande produtor, o produtor rural, ele tem que equacionar, dentro do controle logístico dele, toda uma análise de requisitos, o porquê de cada ação dentro da propriedade, porquê da contratação de um profissional, qual que é a motivação dele para uma produção, para a criação de uma determinada espécie de animal, quanto ele gasta, né? Onde ele compra, ele gera ou não nota fiscal. Por quê? Baseado nesses pequenos passos preliminares, que a gente chama de supply chain rural, análise de requisitos, o que ele começa a perceber é que, para toda ação tomada dentro da propriedade rural, ele tem que ter comparativos de mercado. Então, ele já começa a aplicar uma pequena auditoria independente. Ele já passa a gerar um custo-benefício para ele passa a fazer perguntas da qualidade do fornecedor, muito além do produto que ele entrega, né? O que está associado à marca de um determinado fornecedor? O quanto ele é sustentável, quanto ele agrega valor à produção rural. A partir disso, ele começa a rever pequenos atos dentro do controle dele, e ele já começa a se ver dentro de um controle logístico, isso nem falando de tecnologia, né? Num segundo momento, ele já começa a se ver de frente um refletor de eu preciso ter tudo isso documentado, eu estou começando a inventariar informações. Quando ele começa a documentar, ele já passa a fazer, sem perceber, muitas vezes, juízo de valor e um ativo que ele passa a ter força de mercado para negociar junto aos bancos, porque ele começa a ter o princípio da transparência aplicado dentro da operação dele. Então, muito embora ele não tenha acesso a taxas junto aos bancos, que venha ser tão acessível a ele num primeiro momento, se ele estiver começando uma operação, o que ele tem? Ele já tem um olhar de um investidor privado para ele ter acesso a um custeio.
porque ele consegue provar a origem da operação dele, o controle da operação dele, pegando a fala da doutora Adriana, ainda que errando, faz parte, mas ele já demonstra, né, que ele está documentando aquela informação, que ela vem de algum lugar, e de onde ela vem, várias outras vêm também. Então, ele gera uma credibilidade para que ele comece a desenvolver conversas no mercado financeiro, aonde ele começa a trazer para ele um nível cultural, né, de gestão logística, aí falando financeira, o que ele precisa ter para que a operação dele cresça. Aí ele já passa a querer se adequar às exigências do banco, às exigências do fundo, quando é uma operação maior, né? Ele já começa a ter poder de domínio, né, de informação, para saber o que pedir para o advogado que faz assessoria para ele já começa a saber quais as obrigações tributárias ele precisa cumprir, contábil. Então, tudo começa a mudar. E aí ele, num determinado momento, se projetava lá atrás como um produtor pequenininho, as pequenas ações vão antecipar o processo de crescimento dele. Nós temos uma pergunta aqui, eu vou fazer para você, tá bom? Tá bem. Em que pese, é da Heloísa Furtado, em que pese o grande porte das empresas rurais, a sua maioria, em especial aqui no Mato Grosso do Sul, não procedeu com sua pejotização, principalmente pelo fato de que a legislação atual assim permite essa possibilidade. A confusão patrimonial é um desafio para mapearmos os riscos e um desafio, ao meu ver, para o compliance no agro. Concordam? Como procedem? Heloísa Furtado. Heloísa Furtado. Heloísa, eu concordo com a sua fala, né? Nós estamos num processo de implementação do compliance no agronegócios, é uma quebra, é uma disruptura das antigas práticas, né, as novas práticas. A gente não consegue amadurecer uma revisão de informações patrimoniais inventariadas da noite para o dia, é uma construção. Mas eu vejo que tudo isso passa a acontecer, trazendo o patrimônio à existência, a partir do momento que o produtor, ele se vê com objetivos maiores de crescer. Então, ele tem que legitimar, né, até a captação do recurso, ainda que em favor do seu CNPJ, demonstrando a sua capacidade financeira. Então, no momento que é identificado a necessidade dele, né, você começa a provocar dele a vontade de mudar a configuração de como essa construção patrimonial era feita, ou até não existia de alguma forma, e como ela passa a ser feita. E tudo isso só é possível com o apoio da assessoria contábil, né, que trabalha para o produtor, de um jurídico que esteja ali procurando dar para ele ferramentas maiores para que ele possa aumentar a capacidade de produção dele. Complementando o que a Laís comentou, é muito importante a gente pensar no agro como um todo. Mesmo que em alguns momentos não tenha uma estrutura de pessoa jurídica, a gente tem que pensar também na proteção patrimonial, a gente tem que pensar na sucessão, né? Que acho que são pontos que impactam muito e que, a partir do momento que você tem uma estrutura jurídica, talvez você consiga fazer isso de uma melhor forma. Então, assim, falando sobre essa questão de a compliance no agronegócio, e até para complementar um pouco a resposta, eu gostaria de convidar a Adriana para falar um pouco dessa questão do compliance na sucessão. Como que essa transição pode acontecer e como que o compliance auxilia nesse processo.
E junto, Adriana, se você puder falar um pouquinho também, respondendo essa questão da pergunta da Heloísa, sobre como fazer essa separação, né, da pessoa física, do proprietário, com a empresa, como que a gente pode trabalhar isso, não só em termos burocráticos, procedimentais, mas também falando de pessoas. Obrigada, Ana. Heloísa, eu acredito, né, a sua pergunta traz uma ansiedade por esse processo que a gente tanto deseja de profissionalização, e eu te entendo totalmente, porque eu vivo isso. Mas o que eu diria para você é cultura, né? Nós precisamos mudar a cultura do Centro-Oeste em relação principalmente à sucessão. Quando eu comecei minha carreira em sucessão, quando eu chegava, falava, lá vem ela falar de morte. Eu falava, não, o que eu estou falando é de vida, muito pelo contrário, né? E tem uma autora, Ana Cláudia Quintana, que ela tem um livro que fala, a morte é um bom dia para ser vivido. Mas como que a morte é um bom dia para ser vivido? Quando eu tenho uma boa vida. E o que é uma boa vida numa família empresária? É você trabalhar a sucessão, é você trabalhar a longevidade da empresa. Então, o trabalho de sucessão, e em especial, quando você começa a conversar com uma família empresária e demonstra a ela a importância de sair de pessoa física para PJ, você mostra os benefícios. Quando eu saio de pessoa física para PJ, investimento, fundos de investimento, eu tenho uma análise de crédito profissional, quando alguém olha para mim, faz uma análise de crédito em relação e percebe que eu sou uma PJ, é totalmente diferente de ser uma pessoa física. Inclusive para buscar esse crédito internacional. A doutora Laís está aqui, ela é expert nisso, né? Então, o trabalho de sair de pessoa física, né, para ir para a PJ, é um trabalho cultural. É um trabalho que exige de nós, advogados, as partes envolvidas, né, gestores, administradores, de conscientizar o produtor da necessidade e dos benefícios de fazer essa transição. Porque a sucessão é um processo. Ela não inicia quando os filhos já estão aos 50, aos 40 anos. Essa sucessão inicia quando eles são muito jovens. E aí, quando eles são muito jovens, imagina se esse produtor começa um processo de sucessão, ele sai de pessoa física para PJ neste momento, ele amadurece o processo, porque a transição exige mudança de cultura e exige essa mudança de mentalidade. E aí a mentalidade da família sai de empresa familiar para a família empresária. Então, quanto mais cedo o produtor faz essa mudança, ele traz uma mentalidade diferente. Por exemplo, vou dar um exemplo de patrimônio. Produtores, e não é só produtores, gente, os empresários, na maioria, fazem confusão entre as suas contas pessoais e as contas da empresa. Quantas vezes eu ouvi um empresário falando, não, eu vou comprar o carro, eu vou pegar o dinheiro esse mês da empresa. E eu falo, como assim? Como você vai fazer isso? E a empresa e as obrigações da empresa? Então, é uma questão de conscientização, de demonstrar benefícios, de mudar cultura. Eu vou fazer um elogio aqui em público, né, ao Jacó, o presidente do grupo, né, do Jacó Coelho, porque ele começou esse processo de sucessão há muitos anos atrás, preparando, né, os filhos para esse momento de sucessão. E eu tenho certeza que essa transição vai ser uma transição muito produtiva, construtiva para todos. Por quê? Não gera conflito. Cada um vai tendo a sua responsabilidade e a maturidade. Imagina, né, o produtor rural que já faz isso, e a gente tem muitos casos de sucessão extremamente produtivas no agro, mas é algo que precisa ser iniciado rápido. E quando a gente fala de mudança de mentalidade, a Laís está aqui e ela trouxe, né, algumas questões sobre de pessoa física para PJ, é uma mudança de mentalidade muito grande para o produtor.
é dividir as contas, é organizar contabilmente a empresa e depois o patrimônio, é manter clareza, protocolo familiar. Aí é o momento de implantar a governança, né? Conselho de administração, a gente precisa de um conselho familiar, nós precisamos, o papel da matriarca na família é muito importante, o papel feminino dentro do processo de sucessão é fundamental, então a gente precisa trabalhar essa mãe, a gente precisa trabalhar essa irmã. Por que isso? Porque tem uma pesquisa, né, que fala da importância do papel da mulher dentro do processo de sucessão. Então, se nós olharmos para esse momento de sucessão, é mudança de cultura, é mudança de mentalidade. E quando o produtor consegue sair de pessoa física para PJ, a gente tem um processo mais amadurecido, mais lícito, transparente, compliance. Adriana, Ana, se você me permite uma pequena fala, porque o nosso tempo está esgotando, eu gostaria de complementar, deixando uma reflexão para Heloísa, né? Heloísa, eu vivenciei um fato familiar, meu pai era produtor rural, e muito preocupado com a família, mas ele esqueceu que ele tinha que separar as obrigações acessórias, o negócio da família. E o que aconteceu? Minha mãe pagou por uma conta que não era dela. Então, quando o advogado, um consultor, né, porque hoje nós temos vários profissionais preocupados com compliance, levando essa nova consciência ao produtor rural, leva só a seguinte reflexão, o quanto ele deseja bem para a família dele, é o quanto ele espera que a família fique bem na ausência dele também. Então, ali ele já passa a não olhar mais para a desoneração, o quanto ele tem de benefício no imposto de renda, entre outros. Ele já passa a entender que o maior ativo dele é a família. Então, ele se vê do outro lado da vida, né, pensando, peraí, então eu tenho que dividir as duas coisas, porque aqui é um negócio, eu tenho que tratar como tal, e a minha família, eu tenho que ter um plano de proteção a não vir uma afetação patrimonial, porque imagina, ali é a história de uma vida, de uma família, né, toda uma cadeia que vai ser quebrada por uma suspeita de lavagem de dinheiro, por um questionamento, né, de um possível crime financeiro. Então, diga-se de passagem, hoje a informação já está bem mais aberta a todo o público, né, do mais leigo aos mais compreendidos, e aqui mesmo estamos entre profissionais que buscam caminhos para melhorar, né, esse entendimento para o produtor, para que ambas famílias, futuras famílias, não venham passar, e eu não desejo, não venham viver o que a minha família viveu, né, e não é caro começar a implementar essa separação nessas duas logísticas de vida. Mas eu agradeço muito a participação e obrigada, Ana, pelas perguntas e pela possibilidade de contribuir aqui com vocês. Eu que agradeço, Laís e Adriana. Para a gente fechar o nosso painel, eu gostaria somente de fazer uma pequena conclusão, que eu acho que quando a gente fala de compliance, quando a gente fala de agronegócio, a gente está falando de vários segmentos, né? O compliance, ele impacta na área de recursos humanos, na área financeira, na área contábil, na área de compras, de fornecedores. Então, assim, hoje a gente vive num ambiente extremamente integrado. A gente tem que pensar o agronegócio, a empresa e até a família, né, os bens familiares como um todo, visando sempre a sustentabilidade, visando cada vez mais uma maior governança, uma atitude ética, íntegra. E, assim, se cada um de nós fizermos a nossa parte, acredito que a gente tem condições de, como a própria Adriana falou, de trabalhar para um ambiente melhor. Então, eu quero agradecer você, Laís, você, Adriana. Nós temos aí 1 minutinho ainda, se vocês quiserem fazer alguma consideração. E agradecer a todos que estão participando. Me coloco à disposição, caso vocês tenham algumas dúvidas, a gente pode também seguir com esse assunto, né? Eu, primeiro, assim, agradecer a oportunidade de falar daquilo que eu acredito
e que eu tenho certeza que se nós nos unirmos enquanto profissionais e oferecer ao mundo empresarial corporativo soluções de longevidade, nós vamos ter um país melhor, um mundo melhor. Então, eu diria, se você deseja oferecer vida, ofereça informação correta, leve para as pessoas, em especial para o agro, a possibilidade de desenvolvimento sustentável em todos os aspectos. E muito obrigada a todos vocês. Lucas, obrigada. Karine, obrigada. Professora Ana. Ana, muito obrigada. E Laís, foi um prazer dividir o painel com você e com a Ana. Prazer todo meu, Adriana. Eu agradeço a participação de todos e Lucas, para você, passo a palavra para você dar andamento para o próximo painel. Obrigada. Muito obrigado a todos, especialmente a Adriana, quebrou um pouco o protocolo aqui, que já foi minha coach. Pessoal, agradecendo a participação de todos os palestrantes, mediadores e ao público, pedimos que vocês permaneçam conosco para continuar assistindo o nosso congresso.